A viagem de hoje começa em Memphis, uma cidade moderna com um passado complexo. É aqui que fica Beale Street, local de nascimento do blues e berço da música soul. Outra atração local é Graceland, a extravagante residência de Elvis Presley, o rei do rock. A parada seguinte é Shiloh, palco de uma das batalhas mais sangrentas da Guerra de Secessão Americana e monumento às vítimas. A jornada, então, chega à fazenda Rattle and Snap, uma das mais suntuosas do sul do país. A última parada é Nashville, conhecida como Cidade da Música, com o extraordinário Grand Ole Opry, uma das casas de música ao vivo mais famosas dos Estados Unidos. No estado do Tennessee, às margens do rio Mississippi, fica Memphis. Uma das cidades mais agitadas do sul do país, Memphis mudou o mundo através da música. Este é o lar do blues, o berço da música soul e local de nascimento do rock and roll. Fundada em 1819, Memphis se transformou num moderno centro cultural, comercial e de entregas internacionais. A cidade é um polo mundial de transporte de cargas. E hoje, a história vai levantar voo. Este é um Hawker Sea Fury, avião encomendado pela Força Aérea Britânica durante a Segunda Guerra Mundial, mas só ficou pronto após o fim da guerra, e aviões a hélice tinham sido substituídos por jatos modernos. O Hawker, então, se transformou na aeronave perfeita para porta-aviões, por ser pequeno, leve e fácil de manobrar. E ganhou um novo nome, Sea Fury. Mais de 800 exemplares foram construídos ao longo de 10 anos para o Reino Unido e para as forças aliadas. Ele atinge 740 km por hora e a envergadura de sua asa é de quase 12 metros. Hoje, poucos exemplares ainda decolam, pilotados por entusiastas ousados em apresentações aéreas e competições. Memphis deve seu nome a uma cidade no Egito, então não é uma grande surpresa encontrar no centro da cidade uma pirâmide espelhada. Desde 1991, ela é um dos destaques da paisagem. Com quase 100 metros de altura, é mais alta do que a Estátua da Liberdade e é uma das maiores pirâmides do planeta. Após passar anos sem utilidade, ela vai abrigar uma mega loja de materiais esportivos, além de um hotel, restaurantes e um boliche. Memphis fica no delta do Mississippi. Seu clima quente e úmido e seu solo rico são ideais para o plantio de algodão. Mas o cultivo exige mão de obra. E assim como em grande parte do sul dos Estados Unidos antes da Guerra de Secessão, a riqueza da cidade se baseou na economia escravagista. Essa característica moldou Memphis. A cidade foi um campo de batalha importante no conflito entre os estados do Norte e do Sul em meados do século XIX. Mais tarde, minorias raciais criaram a música pela qual a cidade é hoje conhecida. E na década de 1960, Memphis ganhou destaque na luta pelos direitos civis. Apesar de dividida, a cidade floresceu. A Ponte Hernando de Soto, uma das vias mais congestionadas de Memphis, cruza o Mississippi e liga os estados de Tennessee e Arkansas. A ponte é uma homenagem ao conquistador espanhol do século XVI que explorou esse trecho do rio Mississippi.
Apesar de ter sido construída em 1973, os moradores daqui a chamam até hoje de Ponte Nova. Todo dia, mais de 50 mil carros e caminhões passam por ela. Mas Mênfis é conhecida por um meio de transporte mais simpático: a balsa a vapor com rodas de pás. Esta é a Island Queen, com quase 25 metros de comprimento. Ela foi a primeira balsa de passageiros inteiramente de aço do Mississippi. Hoje, ela leva turistas a passeios extraordinários por um dos maiores rios do mundo. Mas barcos a vapor como este foram vitais para o desenvolvimento econômico de Mênfis. Suas rodas de pás permitem que eles avancem rio acima contra a forte corrente. E o calado possibilita a navegação nas águas lamacentas do rio. Mas com a construção de ferrovias pelos Estados Unidos, as lentas balsas caíram em desuso. Hoje, elas continuam cruzando o Mississippi como uma lembrança do passado da cidade. A Bolsa de Algodão de Mênfis fica na beira do rio. Fundada em 1873, ela já foi o centro do mercado mundial de algodão, uma economia que transformou as fortunas dos Estados Unidos e abalou o equilíbrio de poder no mundo. Hoje, o prédio abriga o Museu da Indústria do Algodão. Outro artigo de exportação de Mênfis é a música. E ela vem daqui, de Beale Street, o berço do blues. Na década de 1860, músicos negros andarilhos, entre eles escravos libertos, começaram a vir para cá para tocar. A rua foi comprada por Robert Church, o primeiro milionário negro americano, que a transformou num polo musical. Louis Armstrong, W.C. Handy, Muddy Waters e B.B. King tocaram aqui. E o estilo ficou internacionalmente conhecido como Blues de Mênfis. Em 1966, Beale Street foi declarada Patrimônio Histórico Nacional. Hoje, a rua é um ponto turístico importante, mas ela ainda concentra os bares, cafés e clubes que a fizeram famosa. Perto de Beale Street, ficam o FedEx Forum, estádio do time de basquete Memphis Grizzlies, e este prédio discreto, que é sede do Sun Studios. Se o blues nasceu em Beale Street, o rock nasceu aqui. Em 1954, um jovem vocalista entrou no estúdio para gravar uma música para presentear a mãe dele. Seu nome era Elvis Presley. Sam Phillips, produtor do estúdio, anotou em sua agenda: bom cantor de baladas, contratar. Ali perto fica o Museu das Stax, um dos selos de soul de maior sucesso dos Estados Unidos. A Stax também era modelo de harmonia racial numa Mênfis dividida. Aqui, negros e brancos trabalhavam lado a lado, desde a gerência aos artistas de destaque. Hoje, o prédio abriga um museu. Para provocar a rival Motown, que se autodenominava Hitsville, a Stax batizou seu estúdio de Soulsville, USA. A viagem segue para o Museu Nacional dos Direitos Civis, construído em volta do Hotel Lorraine. Foi aqui que Martin Luther King foi assassinado em 1968. Ele estava em Mênfis para falar a funcionários da prefeitura, em greve para protestar contra os baixos salários. O assassinato de King indignou os Estados Unidos. E foi nesse cenário que o país aprovou a histórica Lei dos Direitos Civis, que proibia a discriminação racial. Nos arredores de Mênfis, encontramos outro memorial ao movimento pelos direitos civis.
Em 1968, este grande espaço verde foi rebatizado de Martin Luther King Riverside Park. Hoje, ele abriga um campo de golfe de 9 buracos, uma marina, parques e lindas vistas do Mississippi. O ponto turístico mais procurado de Memphis, que atrai visitantes de todo o mundo, é Graceland, casa de um dos músicos mais adorados do mundo. Elvis Presley morou aqui, e a mansão é um exemplo de seu estilo inimitável. Elvis nasceu num barraco de 2 cômodos, numa família de trabalhadores. No ano de 1957, aos 22 anos, e logo após estourar com Heartbreak Hotel, ele comprou a mansão e o terreno em volta. O cantor gastou uma fortuna reformando-a de acordo com seu gosto. O portão é uma partitura em ferro forjado. Construída num terreno de quase 6 hectares, o estilo da casa é colonial. Elvis reformou o interior e incluiu paredes de vinil amarelo, instalou tapetes verdes no teto, uma cachoeira e um estande de tiro. Elvis Presley morreu aqui em 1977. Hoje, a casa é um museu em homenagem ao rei do rock. Ela é visitada por mais de 600 mil pessoas todo ano, o que faz dela a casa particular americana mais visitada depois da Casa Branca. Em frente à mansão, há um museu dedicado aos objetos de Elvis, como seus famosos macacões, além de prêmios, discos de ouro e o Cadillac rosa. Ao lado do museu ficam os aviões do cantor. O maior foi reformado para receber um quarto com cama de casal e acessórios de banheiro banhados a ouro. Esses aviões não têm mais turbinas, mas o barulho dos jatos ainda pode ser ouvido, porque perto dali fica o Aeroporto Internacional de Memphis. Ele é o maior aeroporto de carga dos Estados Unidos e sede do grande hub global da FedEx. Um dos centros de transporte de cargas mais importantes do mundo. Em uma única noite, é possível separar, processar e despachar até 19 milhões de pacotes aqui. Nos horários de pico, aviões decolam daqui a cada 90 segundos, levando entregas para todo o mundo. A empresa também é um dos principais empregadores da cidade. São quase 30 mil pessoas trabalhando só aqui no aeroporto. Uma em cada 4 pessoas empregadas de Memphis trabalha no ramo do transporte aéreo. A viagem agora vai voltar à época da Guerra Civil Americana e da Batalha de Shiloh. Em abril de 1862, este foi o palco de um dos conflitos mais sangrentos da guerra travada entre os Confederados do Sul escravagista e as forças unionistas do Norte. O exército da União, comandado pelo general Ulysses Grant, foi atacado pelos confederados dos generais Johnston e Beauregard. Johnston levou um tiro na perna e sangrou até a morte comandando o ataque. Beauregard assumiu o comando e decidiu não intensificar o ataque, pois seus soldados estavam cansados. Foi um erro fatal. O exército de Grant recebeu reforços durante a noite. No dia seguinte, os unionistas atacaram os confederados desprevenidos com 45 mil homens e forçaram sua retirada. Grant foi criticado por não ter intensificado o ataque, mas ele avaliou que suas tropas tinham cumprido seu papel. O número de vítimas fatais da batalha foi assustador. Os dois lados perderam 23 mil homens, mais do que em todas as guerras anteriores travadas no país juntas. Mas esse número seria superado no ano seguinte, na Batalha de Gettysburg, que vitimou cerca de 50 mil pessoas
entre mortos e feridos. Em 1866, um ano depois do fim da Guerra de Secessão, Herman Melville escreveu uma série de poemas chamada Battle Pieces and Aspects of War, em homenagem às vítimas do conflito. Um dos poemas se chama Shiloh, a Requiem. Voando com leveza, pairando no ar, em dias nublados, as andorinhas sobrevoam baixo o descampado do campo floresta de Shiloh. A igreja tão solitária, aquela de madeira, que ouviu de muitos o último suspiro e uma prece natural dos inimigos moribundos misturados lá. Inimigos de manhã, amigos à noite. Importavam-se com fama e pátria. Nada como uma bala para decepcioná-los. Mas agora descansam, enquanto as andorinhas voam e tudo está em silêncio em Shiloh. Hoje, os vastos campos são uma homenagem aos soldados enterrados aqui. Ao norte, também testemunha da Guerra de Secessão, fica a sede da fazenda Rattle and Snap, construída em 1845. Ela é considerada o melhor exemplo de arquitetura neogrega do Tennessee. A casa também é um exemplo do esbanjamento e da riqueza de muitos donos de escravos sulistas. Reza a lenda que o nome da fazenda vem de um jogo de azar disputado com feijões e chamado Rattle and Snap, no qual a casa foi ganha. Construída por escravos, as 10 colunas do pórtico vieram de barco de Cincinnati e foram arrastadas por homens e por carroças de bois até aqui. Hoje, a sede da fazenda, Patrimônio Histórico Nacional, é uma atração turística. Ali perto, em Franklin, fica a Fazenda Carnton. A sede foi construída em 1826, no chamado estilo federal, por um ex-prefeito de Nashville. E a fazenda logo se tornou uma das mais importantes da região. Durante a Guerra de Secessão, uma grande batalha foi travada aqui, e a casa foi usada como hospital de campanha. Um oficial escreveu: centenas de feridos foram levados para a casa durante a batalha, e na noite seguinte. Quando a casa lotou, o jardim foi apropriado, até que feridos e mortos o lotaram também. A certa altura, os corpos de 4 generais confederados estavam estendidos na entrada dos fundos da casa. Dizem que até hoje, 150 anos depois, o piso está manchado de sangue. Nos anos 1970, a casa e seus jardins foram doados à Associação de Carnton e abertos ao público. A viagem segue agora para a cidade de Nashville. Ela é a capital do estado do Tennessee e o centro do mundo para a música country. Por isso, Nashville é chamada de Cidade da Música. Este lugar sempre foi conhecido pela música. Sua primeira celebridade, Davy Crockett, o Rei das Fronteiras, era famoso pela habilidade com o violino. No início do século XX, a cidade ficou famosa pelo som caipira. Nas décadas de 1950 e 1960, ele se desenvolveu e se tornou o som característico de Nashville. No centro da cidade fica o Capitólio, projetado pelo arquiteto William Strickland em estilo neogrego. A construção começou em 1845 e levou 14 anos para ficar pronta. Foi empregada mão de obra contratada, escrava e também de prisioneiros condenados. Desde a inauguração, os visitantes podem entrar para assistir à disputa entre os políticos para aprovar novas leis, mas com menos vigor do que as disputas que acontecem neste estádio, casa do time de futebol americano Tennessee Titans. Foi aqui que, no ano 2000, aconteceu o milagre da Cidade da Música, quando os Titans ganharam um playoff a segundos do fim da partida. No coração de Nashville,
fica um monumento às suas origens, o Forte Nashville. A cidade foi fundada em 1780 por James Robertson. Ele construiu o forte para abrigar os colonizadores contra ataques dos índios. Esta é uma cópia do forte original. Ela foi construída em 1930 e reerguida em 1962 com técnicas originais para a construção de cabanas de madeira. O forte foi engolido pela cidade que ajudou a criar. Ali perto, o grande Forte Negley foi construído durante a Guerra de Secessão pela União. O forte foi erguido principalmente por escravos recém-libertos que fugiram para Nashville quando a cidade foi tomada pelas forças unionistas. Depois da guerra, o forte se tornou local de encontro dos supremacistas da Ku Klux Klan, até que a organização foi proibida e extinta. Perto dali fica essa réplica extraordinária em tamanho natural do Partenon de Atenas. Desde a década de 1850, Nashville, com suas muitas escolas, universidades e teatros, é conhecida como a Atenas do Sul. Este Partenon foi construído em 1897 como parte da Exposição do Centenário do Estado, que comemorou 100 anos do ingresso do Tennessee nos Estados Unidos. As comemorações duraram só 6 meses. Originalmente, o prédio seria demolido, mas o povo de Nashville ficou tão orgulhoso de seu Partenon que ele foi reconstruído em concreto. E está lá desde então. Hoje, ele abriga o Museu de Arte da cidade e tem uma importante coleção de pinturas de artistas americanos dos séculos XIX e XX. Mas Nashville é mais conhecida por outro tipo de arte. O Hall da Fama da música country é dedicado a informar o público sobre o gênero. Ele rende homenagens a lendas como Johnny Cash, Bob Dylan, Kenny Rogers e a outras estrelas mais recentes. Uma novidade é o Centro Educacional Taylor Swift. O prédio foi construído para literalmente exibir a música. E de cima tem formato de clave de Fá. As janelas lembram teclas de piano. E os círculos em volta da antena de rádio representam os tamanhos dos discos usados na música country. Em Nashville também fica a sede de um dos melhores fabricantes de guitarras do mundo. Este é o Museu e Fábrica da Gibson. Fundada em 1902, vários de seus primeiros instrumentos são muito valorizados, inclusive a famosíssima guitarra elétrica Les Paul. Os visitantes têm a chance de acompanhar a construção dos instrumentos, porque a fábrica promove excursões. Este é o Teatro Ryman, e já abrigou o lendário programa de rádio Grand Ole Opry. Ele já foi chamado de lar da música americana e de palco mais famoso do país. E recebeu estrelas como Elvis Presley, Johnny Cash, Hank Williams e Patsy Cline. O teatro, com sua mistura única de música, legado e história, é o lugar perfeito para encerrar esta jornada.